Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei como é que tá o ambiente aí na sua casa, mas aqui tá lindo. E eu tenho certeza que a presença do Senhor foi até aí também. Se você não percebeu, perceba. Porque Ele é onipresente, a mesma presença que tomou esse lugar, que encheu as nossas vidas. Ela está aí também. Peço que você que está em casa abra sua Bíblia. E por enquanto deixe a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse. O livro que a gente já vem estudando. Mas nesses últimos dias Deus tem se revelado para nós de maneiras tão lindas. Só nas últimas 2 pregações que eu lembro. A que Emily pregou no domingo passado, ela falou sobre algumas características de Jesus que são possíveis para que nós possamos carregar. Na terça-feira, o pastor Jefão falou sobre o acesso, sobre a intimidade que hoje nós podemos ter, tendo acesso ao Santo dos Santos, onde Ele está. E hoje o Senhor quer trazer uma revelação, apenas continuando tudo aquilo que Ele já vem falando através dos servos e servas que têm vindo aqui, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Você que tem participado dos estudos do GCD, que tem participado dos estudos de escola dominical, e eu vou pedir para o Ministério de Louvor, se puder. Se você tem participado dos estudos, eu tenho certeza que você já está bem familiarizado com os textos de Apocalipse, né? Pelo menos com o início de Apocalipse até o capítulo 3. Eu sei que você está bem familiarizado. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 9. Amém? Abre sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. Aí você sabe as igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol e na sua força, como o sol na sua força. Ao vê-lo caía aos pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita. Amém? Se você puder ir onde você está, em casa, se você estiver em casa, pode ser que você esteja trabalhando, eu não sei. Mas se você puder estar em casa e tirar um minutinho, puder se ajoelhar, você pode se ajoelhar aí, na sua casa? Tem hora que na correria a gente ora correndo, mas você pode se ajoelhar e se prostrar nessa presença? Pode? Só tu és santo. Se prostra aí diante da presença de Deus. Senhor, não há outro como tu. Essa é a tua palavra, Jesus. Não há outro como
Aqui está os teus servos, Senhor, e onde estiver, onde essa transmissão chegar, Espírito, onde tiver um servo teu buscando de joelhos, ou ainda que não possa estar de joelhos, mas buscando e com os olhos atentos para ouvir a tua palavra, onde estiver esse teu servo, que ele possa ouvir a tua voz nessa noite, possa ser tocado, Senhor, e que essa espada afiada de 2 gumes possa penetrar no mais íntimo do seu ser, trazendo mudança, santificação, nova vida. Enche, Espírito Santo de Deus, enche a nossa boca, os nossos lábios de louvores a Ti, de gratidão ao Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro Deus, Não há outro como Tu. não há outro que eu conheça, Senhor. Não há outro como Não há outro que eu tenha ouvido falar. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Você que está aí, participando, assistindo não, tá? Participando desse culto. Você conhece Jesus? Você começou por essa pergunta semana passada, né? Emily, quando pregou aqui semana passada, ela começou por essa pergunta. Você conhece Jesus? Eu vim de uma tradição católica. E desde muito criancinha, pelo menos antes de dormir, e é o que eu passo para Pedro, meu filho, desde muito novinha, eu não conseguia dormir, até hoje eu não consigo dormir sem falar com Deus. Mas desde muito novinha eu não dormia sem falar Pai Nosso, Ave Maria, pelo sinal. Quem é católico sabe o que é tudo isso aqui. Era uma sequência de rezas, de orações, o Pai Nosso, né? Principalmente. E eu não podia dormir sem isso. E foi aonde eu me criei, foi a minha tradição. Eu comecei a ouvir falar de Jesus e eu me encantava. Na 3ª série, eu lembro que eu fui estudar num colégio católico de freiras. E era tão turbulenta a minha vida, eram todos problemas com os meus pais. A gente não tinha um costume de ir à igreja sempre, né? Era uma vez ou outra que a gente ia numa missa. E eu lembro que a oportunidade que eu tinha, que para mim eu estava mais perto de Jesus, era quando eu ia para a escola. Na 3ª série. Hoje seria o 4º ano. E eu entrava ali na escola e todo o recreio, em vez de eu ir brincar com todo mundo, porque ninguém sabia o que passava na minha cabeça, eu corria para a capela das freiras. E ali eu ficava buscando. E na tradição católica, tem uma luzinha vermelha que eles colocam, não sei se você já viu, né, na igreja, ou nos ambientes, né, até em hospital, quando tem capela. Tinha uma luzinha vermelha. E uma vez uma amiga disse para mim: você sabe que aquela luzinha vermelha significa que Jesus está aqui? Olha, independente se era verdade ou não, isso não está na Bíblia. Mas para mim, eu acreditava com tanta força que toda vez que eu entrava naquela capela na 3ª série, tão novinha, com 10 anos de idade, toda vez que eu entrava naquela capela, a primeira coisa que eu olhava era a luzinha vermelha e falava: Jesus está aqui. E era tão maravilhoso saber disso, mesmo com tão pouco conhecimento a respeito da Bíblia, que logo mais uma tia adventista, fazendo uma visita normal, né, vindo lá do interior da Paraíba, entra na minha casa, abre a Bíblia e começa a falar de um Jesus que não está em estátuas, que não é feito de barro. Um Jesus muito diferente daquele que eu conhecia quando eu entrava na capela, mas que mesmo assim me alegrava saber que Ele estava ali comigo. Ela me fala de um Jesus poderoso, que poderia transformar a minha família, que poderia mudar a minha vida. E começou ali a sementinha do Evangelho dentro de mim. Ali eu comecei a conhecer esse Jesus. Eu não sei a sua história e provavelmente é um pouco diferente da minha, ou muito diferente da minha. Mas eu sei que de uma maneira ou de outra você já começou a conhecê-lo. A palavra diz
né? Aqui nós lemos Apocalipse, e esse mesmo João que escreveu Apocalipse, ele escreve um evangelho. E no evangelho que João escreve, né, o evangelho de João, ele menciona um fato em que estava ali os apóstolos, e Filipe chega para Deus e fala assim, fala para Jesus, né? Chega para Jesus e fala assim: Jesus, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. E Jesus, naquele momento, ele fica indignado e fala assim: ué, você tem andado tanto comigo, tem estado comigo todo esse tempo e ainda não me conheceu? Porque quem vê a mim, vê o Pai. Você conhece essa passagem? Filipe conhecia em parte, conhecia um pouco, assim como nós conhecemos. João conhecia em parte, embora ele fosse o mais íntimo, era o xodozinho de Jesus, o discípulo mais achegado, mais íntimo, como foi falado terça-feira aqui sobre intimidade. João era íntimo do Senhor, mas o Cristo que João conheceu no Evangelho ainda era diferente do Cristo em que ele conheceu aqui e que lemos a escrita, a descrição dele em Apocalipse capítulo 1. E daí saiu o tema que o Senhor revelou hoje para o meu coração. O tema dessa mensagem, se fosse, né, se tiver que dar um tema, seria o indescritível Deus. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, sobre o indescritível Deus. A teologia tenta explicar Deus, a gente tenta explicar Deus, os louvores tentam explicar Deus. Há diversas maneiras que quando nós vamos falar a respeito desse Jesus, como eu ouvi falar na igreja católica, pela minha tia adventista, depois pela igreja metodista, depois eu parei aqui na Nazareno, graças a Deus estou há uns anos, há alguns anos na Nazareno. Mas esse Jesus que foi me apresentado e que eu conheci, talvez não é nem um pouco parecido com o que lemos aqui em Apocalipse. Fica até estranho, né? Se a gente for desenhar esse Jesus em que nós lemos aqui, a descrição dele, talvez fique um pouco estranho. Mas fica estranho na nossa visão humana, limitada. Porque João também era humano. E no momento em que ele tem essa visão, você vai lembrar, lá na ilha de Patmos. Isso aí, eu sabia que você ia acertar. Lá na ilha de Patmos, quando ele tem essa visão a respeito de Jesus, ele também, como um homem limitado, ele tenta descrever pra gente, porque Jesus fala assim pra ele, dá uma responsabilidade muito grande. Olha o tamanho da responsabilidade, olha, tudo que você vê aqui, João, tudo que você vê, escreve num livro. Aí lascou, né? Porque aí ele vê um monte de coisa maravilhosa, sobrenatural, surreal, algo que ele nunca viu nesse mundo, e ele tem que descrever para a gente entender o que ele viu. Para Deus é fácil, Deus convive com aquela com aquela soberania, ele é magnífico. Mas para João eu acho que não foi uma tarefa fácil, e ele começa a descrever, ele dá alguns elementos naturais que a gente conhece. Ele fala assim, é meio parecido, eram tipo candelabros, né? Ele fala, é tipo chama de fogo, né? Os seus cabelos eram brancos tipo alva lã, tipo neve, né? É tudo tipo, porque ele começou a buscar no natural, no nosso mundo natural, aquilo que mais se assemelhava com aquilo tudo que ele viu. A gente é igual a gente quando a gente vai falar de Jesus. Se alguém já chegou para você e falou de Jesus e de repente a pessoa nem explicou direito, só falou, Jesus te ama, Jesus é bom. Porque a gente fala, né? A gente fala aquilo que a gente está acostumado a ouvir, é automático. Jesus, quem é Jesus para você? Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores. A gente traduz rapidamente porque esse Jesus é um Deus indescritível. Aí ele tenta descrever um pouquinho aqui, porque a revelação foi dada ao apóstolo João. E até então, João só conhecia um Cristo encarnado. Um Cristo como eu e você, de carne e de osso. Jesus, ele passa por alguns estados, sabe? Ele vem de um estado de revela. Olha, isso aí é para os meus... Quem me entrevistou,
vou confessar aqui para vocês. Quem me entrevistou para ser pastora, me entrevistou no final do ano, me fez a pergunta: quais os estados de Cristo? Quase que eu falei Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, tudo é de Cristo. Mas era que eu não sabia, eu me enrolei assim, não sabia a resposta, mas graças a esses homens de Deus, eu fui estudar depois e eu aprendi os estados de Cristo. Mas enfim, Jesus, ele passa por um estado, ele vive esse estado até hoje. O estado de eternidade. Ele não foi criado, ele não é criatura como eu e você, como o passarinho, como a planta, né? Ele não é criado, ele é Deus. E o próprio João, ele começa afirmando, a primeira escrita de João, ele já afirma isso no seu evangelho. No princípio era o verbo que é João? Deixa eu ver se você sabe o versículo. Princípio era o verbo vivo. Isso aí. Tentei colar, mas não quis repetir. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já afirma a respeito desse estado de eternidade, de um Deus que não foi criado. Mas depois, aí eu vou pedir para você abrir lá em Filipenses. Fica com a sua Bíblia aberta, que alguns locais eu vou pedir para você abrir. Depois ele vem por uma provisão divina do Senhor para nos salvar. Filipenses capítulo 2, versículo 7 vai dizer assim: ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse estado de Cristo nós chamamos de encarnação. O momento em que Deus, ele sendo Deus soberano e eterno, decide vir à terra. Você conhece a história? Vem por uma virgem e nasce como todo ser humano. Ele é encarnado. Nesse mesmo versículo, na mesma passagem em Filipenses, ele continua e já vai te mostrar o próximo estágio de Cristo. Que diz assim, ó: por isso também, versículo 9, Deus o exaltou sobremaneira. Você já viu isso em 365 vezes nas ministrações de louvor, que eu sempre trago esse versículo, porque eu amo esse versículo. Então eu vou cantar ainda outras 365 vezes que eu for ministrar, eu vou falar esse versículo também, mas vamos repetir. No versículo 9 diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus vem, aceita a sua condição de encarnado, de um ser como eu, como você, e ele passa de encarnado para o seu estado de exaltação. No momento em que ele ressuscita e ele é exaltado, e aparece para diversas pessoas. Depois tem a ascensão de Cristo e é maravilhoso, e isso tudo você já conhece. Mas essa passagem que nós lemos aqui de Apocalipse não fala de um Jesus encarnado. Ele não está mencionando apenas a exaltação de Cristo que venceu a morte, mas ele está falando sobre o último estado de Cristo. E aí eu acerto a pergunta que me fizeram da entrevista, que é a glorificação. É interessante que não foi só João que descreveu esse estado, não foi só João que viu. Quando a gente vai ver lá em Atos, capítulo 7, versículo 56, vai falar que Estevão, no momento em que ele vai ser apedrejado por pregar o evangelho, no momento em que ele está ali para ser morto, ele vê os céus abertos. De repente os céus se abrem e ele vê Jesus Cristo ali de pé, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é linda essa visão que Estevão teve. Assim como essa visão que em Apocalipse teve. E é claro, a gente deve ter falado isso na aula, quando a gente falou sobre Apocalipse, mas é bom notar que João não foi levado em carne e osso para lá, ele foi levado no Espírito, como diz aqui no versículo 9, que em Espírito
ele foi levado, foi arrebatado, né, como a gente chama. E ele começa dizendo: eu, João, irmão e companheiro de vocês. Cara, o homem que viu o Senhor assentado no seu trono, que viu toda essa descrição desse Deus indescritível, ele não se coloca num lugar privilegiado de apóstolo, bispo, semideus, né? Nada disso. Ele se coloca como o irmão de vocês. Eu, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, reino e perseverança. E eu quero só fazer uma pausinha antes da gente entrar realmente naquilo que a palavra quer dizer, mas eu quero dar uma pausinha aqui sobre a realidade daquele que tem a vida em Cristo, daquele que verdadeiramente vive Cristo. João, ele destaca essa realidade aqui. Primeiro, que você é irmão. Não tem no reino de Deus um melhor do que o outro. E nas últimas semanas a gente tem dado uma lapada na igreja, né? Só lapada na igreja. E hoje eu fiquei tão feliz quando o Senhor me deu essa palavra, que Ele falou que não era de lapada, sabe? Era o que Ele espera da sua igreja. E João primeiro, ele se coloca aqui, como eu e como você. Eu que vi o Senhor, sim, Ele se revelou de forma tão maravilhosa. Mas o irmão, ele não tem... Numa das aulas eu cheguei a perguntar assim: responde aí no comentário, qual é o seu filho favorito? E um monte de mãe respondeu assim: não, eu não tenho filho favorito, não tenho. João, ele entende isso, que ele, embora, né, enquanto Jesus estava encarnado, ele era aquele mais íntimo, mais achegado. Ele entende que ali não existe preferido, ele não é preferido. Ele não é João, o filho preferido, o discípulo amado. Agora ele se coloca como irmão, fala igual eu e você, companheiro, irmão, na tribulação, no reino e na perseverança. E a realidade de uma vida em Cristo é exatamente essa: tribulação, reino e perseverança. A tribulação é aquilo que Jesus nunca nos deixou, nunca nos enganou, nunca disse o contrário, que nós não teríamos. A tribulação, ela fala de provações que vão produzir, ele diz, bem-aventurado o homem, que quando vem a provação, ele permanece, ele persevera. Essa tribulação que diz respeito aos sofrimentos que você tem vivido, que eu tenho vivido pela causa de Cristo. Não é o sofrimento porque minha unha quebrou, não é o sofrimento porque não fizeram, não atenderam às minhas vontades, mas é o sofrimento pela causa de Cristo. A segunda condição dessa realidade, que precisa ser realidade, parte que é real, né? Então, que precisa ser real na minha vida e na sua vida, é sobre reino. E a realidade do reino é a vitória sobre tudo. É a vitória sobre esses sofrimentos, sobre essas tribulações. Aleluia! Glória a Deus! A realidade de uma vida com Cristo é tribulação. Sim, você aceita? Não ouviu um amém. Não deu para ouvir. É tribulação, mas é a realidade do reino, que João afirma aqui. Reino, que é a vitória sobre tudo, que é a realidade do reino. E terceiro, ele fala perseverança. E nos estudos que nós temos, nós falamos sobre essa perseverança, que no original é upomone, é constância. A sua vida cristã verdadeira com Deus, ela tem esses três elementos. Ela passa por tribulações, ela vive a realidade do reino, que é a vitória sobre todas as coisas, que é a promessa de Cristo para a minha vida e para a sua vida, e que gera em nós perseverança, constância em Cristo. Chega de inconstância, chega de trocar Jesus por moedas, como foi Judas, como fez Judas. Constância. Você sabe o que é essa realidade do reino que eu declarei aqui? O reino, ele se estabelece na chegada do rei. Sabe quando que você vive o reino de Deus? E muita gente espera viver o reino de Deus depois da sua morte, depois que for para a glória.
Você vive o reino de Deus nessa terra, porque o que caracteriza reino nessa terra é a chegada de um rei. O rei já veio, já chegou, já foi exaltado, glorificado, está sentado no seu trono e nos fez reis e sacerdotes. Glória a Deus! Na pessoa de Jesus Cristo, o reino foi estabelecido nessa terra. E já pertencemos a esse reino. Aleluia! No versículo 12, ele fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Imagina, né? Você ouve aquele vozeirão muito melhor que Cid Moreira. Você ouve aquele vozeirão e decide: não, eu tenho que ver quem é que está falando comigo. Ele se volta. Só que antes dele ver esse rei, antes dele ver o semelhante ao Filho do Homem, ele vê, sabe o quê? Aquilo que o mundo vê primeiro. O mundo, antes de ver a Cristo, ele vê os candeeiros. Ele vê a mim e a você. Ele vê a igreja. Foi exatamente o que João viu quando ele se vira. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Que mais na frente, no final do versículo 1, ele vai explicar que os candelabros de ouro são as... Isso aí, você participou mesmo do GCD, da escola dominical. São as igrejas. Exatamente isso. Ele vê os 7 candelabros de ouro. E aí sim, no meio dos 7 candelabros, um semelhante a um filho de homem. Você sabe o que é candeeiro? Se você botar agora, bota aí o símbolo de Israel no Google. Bota não, senão você vai sair da tela. Se você for ver aí o símbolo de Israel, sem ser aquela estrelinha, você vai encontrar o candeeiro, o candelabro, não é? Aquela luz cheia de luzinhas assim, 7 luzinhas, que vai simbolizar Israel. E o candeeiro é exatamente isso, ele é um instrumento de iluminação. Ele serve para trazer luz. Ele serve para iluminar aquilo que estava em trevas. Entende qual é o meu papel e o seu papel? Nós somos o Israel de Deus. A igreja de Cristo, ela é o candeeiro, ela é o candelabro, ela é o Israel de Deus. Sabe o que nós somos? Está lá em 1 Pedro 2,9. Precisa abrir não. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja, a igreja que estava sendo criticada nessas últimas semanas sobre aquilo que a gente precisa acertar. É aquela que foi chamada não para ter as melhores luzes, as melhores estruturas, mas para ser candeeiro, para ser o Israel de Deus. Coisa que os profetas antigamente, no Antigo Testamento, tanto falou para Israel, e muitas vezes Israel não entendeu o propósito. E hoje Deus tem nos chamado para esse propósito. Muitos não têm compreendido, mas Deus vai levantar essa geração de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Os que são geração eleita, que são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Aleluia! Ele diz que ele viu esses 7 candeeiros. Primeiramente viu a igreja, aquilo que o mundo está vendo. Mas depois, ele viu um semelhante a filho de homem, com vestes talares. Não foi só ele que, né, no Novo Testamento, não foi só João que menciona isso. Daniel vai mencionar, Ezequiel vai mencionar. Daniel, ele fala assim, ó, em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Ele fala: e eis que vinha com as nuvens, uma visão de Deus que Daniel tem, profeta Daniel. Ele fala assim: eis que vinha com as nuvens do céu,
alguém como o Filho do Homem. Olha, Jesus não tinha nem encarnado ainda, não tinha nem vindo. Eis que vem nas nuvens do céu um semelhante como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi ele dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas, olha tudo, não é só crente não. Glória a Deus. Para todos os povos, línguas, nações o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel falou aqui profeticamente, porque ele ainda não tinha vivido, muitos anos depois. Esse Deus que ainda estava na eternidade, no seu estado de eternidade, anos depois viria a ser encarnado, e por causa da sua encarnação, morte de cruz, o domínio dele como rei nessa terra seria eterno pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Para não ficar só nas palavras de Daniel e de João, vamos ver o que Ezequiel fala. Porque esses caras, cara, devia ter tudo o Facebook do outro. Certeza, ou o WhatsApp. Porque eles falam a mesma coisa, cara. E não era tudo assim, amiguinho, não. Tinha nem o WhatsApp na época para compartilhar. Ezequiel capítulo 1, versículo 28 diz assim. Sem fôlego. Ó, visão Ezequiel, tá? Não confunda não. Não estou falando dos mesmos não. Não estou falando nem de João nem de Daniel. Agora é outro homem como eu e você que tem uma visão. E ele fala assim: por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante. Aí ele vai concordar tudo que João falou aqui. E ele fala assim: essa era a aparência da glória do Senhor. E ao ver isso, caí com o rosto em terra, igualzinho João. Ouvi a voz de quem falava: o que vem reinar sobre toda a terra, o que veio reinar e reina até hoje, reinará para sempre. Ele tem todo o domínio, como Daniel descreveu aqui. Todo domínio está sobre as suas mãos. Glória a Deus. Voltando a Apocalipse, João fala que este semelhante ao Filho do Homem, ele tinha vestes talares. O que é isso? Fala de um cinto de ouro que ele tinha. Coisa linda. Ali ele está descrevendo a sua função de sacerdote. Você acha que Jesus se preocupa com roupa? Todo o Apocalipse são figuras de linguagem para nos fazer entender. E aquelas vestes, ele estava simplesmente se apresentando com a sua função de sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote faz? Você sabe o que o sumo sacerdote faz? Você sabe que você já estudou o Antigo Testamento. Mas o que esse sumo sacerdote faz? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Ah, Jesus, vamos lá abrir. Capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, como um filho de um homem, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Entendeu a função do sumo sacerdote? Não precisa explicar. Vou nem explicar. A palavra disse tudo. Ele foi o grande sumo sacerdote. Amém? Glória a Deus. No versículo 14 de Apocalipse, se você for me acompanhar nas outras referências, não desgruda do Apocalipse não. Ainda bem que é fácil de achar, né? Vai lá pro final da Bíblia e volta um pouquinho. Foi. Apocalipse capítulo 1, no versículo 13.
ele fala, né, das vestes talares, que é um sinal de que ele é o nosso sumo sacerdote, que nos dá acesso ao trono da sua graça. No versículo 14 ele fala que a cabeça e os seus cabelos deles eram brancos como a lã. Quem nunca? E ele vem, e ele vem saltando. Era isso que a gente dançava. E os seus cabelos são brancos como a neve. E sabe o que significa isso? O ancião de dias, que a gente leu lá também, que Daniel falou, né? Desse ancião de dias. É um sinal de eternidade. É um sinal de um Deus, desse Deus indescritível, mas que ele dá alguns símbolos para que a gente possa perceber quem ele é, na nossa compreensão de que ele é eterno e que vive para sempre. A gente leu aqui. Eu vou ler Daniel de novo aqui, ó, mas não precisa abrir não. Daniel 7:9 diz assim: continuei olhando, naquela visão que ele estava tendo ainda, até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da sua cabeça eram como a pura lã. Só para confirmar com João. Só que João continua aqui e ele fala mais. Ele fala que este homem, este ser semelhante a um filho de homem, possuía também olhos como de fogo. Quantas canções a gente falar nisso, você tirou a música, né? A glória a Deus, foi lindo. João ia ministrar hoje um louvor que fala dos olhos de fogo. E eu falei, ô glória. Mas tinha tudo a ver, cada louvor, João. Tudo a ver. Deus se fez e está presente hoje aqui. E aí? Mas ele fala de que os olhos desse ser indescritível tinha chamas, eram como chamas de fogo. Que fogo é esse? Daniel descreve isso, ele fala que viu esse ser que tinha olhos como chama de fogo. Ezequiel descreve isso. Moisés descreve isso. Moisés descreve, ele viu Deus aonde? Ele foi chamado aonde? Na sarça ardente. Foi através do fogo que ele foi chamado. Na Bíblia a gente vai encontrar várias situações em que Deus se revela como fogo. Como fogo de destruição, né, que demonstra a justiça de Deus, que Deus não chega tarde. Deus não tardia. Tem um ditado até popular, né, que fala que tarda, mas não falha, né? Não, ele não tarda. Ele não tarda e ele também não falha. Né? A justiça dele chega na hora certa, na nossa vida, no tempo certo. Mas é fogo também de santidade. Santidade de Deus. Esse fogo aqui. Sabe por que ele fala que os olhos dele eram como chamas de fogo? A palavra vai dizer lá no Evangelho que Lucas escreveu que Jesus fala que os nossos olhos são o quê? Do nosso corpo? São as lâmpadas. Os nossos olhos é a lâmpada do corpo. Ou seja, se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Os olhos de Cristo, quando ele descreve que eram como chamas de fogo, ele está querendo dizer, sabe o quê? Que ele é todo fogo. Que ele, através dos seus olhos, ele revela a sua essência. A sua essência que é fogo. Aquilo que a gente fala, Senhor, arde dentro de nós. É esse fogo, é essa essência. E ele fala de um fogo apaixonado. Sabe o que é fogo de paixão? Sabe o que é um fogo apaixonado? Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Você já cantou isso? É esse. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, controlarei. Eu quero mais
pode pedir esse fogo para o Senhor? Eu quero esse fogo, Deus. Acende fogo em meu coração, que eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. É esse fogo. Sabe o que a história vai dizer a respeito de John Wesley? Você já ouviu falar bastante. Principalmente se você é nazareno, você tem que ter ouvido. Se você é metodista também. A história vai falar a respeito desse homem de Deus, John Wesley, muito conhecido. Mas ele fala que ele já era pastor. E ele vai evangelizar os Estados Unidos. E ele volta muito frustrado dos Estados Unidos, muito frustrado. Sabe que nem acontece com a gente, né? Às vezes a gente, hoje vai ser top. Ensaiamos. Olha, bateria, Rogério vai arrebentar, vai quebrar com tudo. E a gente acha que vai ser topzera. Né, pastor? Aquela palavra que a gente prepara, se esforça e a gente acha que vai arrebentar. E aí, às vezes, a gente se sente meio frustrado. John Wesley estava num momento bem frustrado. Naquele evangelismo lá, nos Estados Unidos. Só que aí ele pega o barco para voltar para a Europa e no oceano. No meio do oceano vem uma tempestade muito forte. Muito forte. E ele fica anestesiado. Porque ele estava cheio de medo de morrer. Ele começou a pensar na salvação. Ele começou a pensar. E olha que ele vivia as regrinhas, né? Toda a religiosidade, né? Ele vivia tudo. Já era pastor. E ele começa a sentir muito medo. Mas aí ele olha e naquele mesmo barco existiam alguns moravianos. Você já deve ter ouvido algumas histórias dos moravianos. Existiam alguns moravianos e ele fica impressionado com a fé deles. Porque em meio àquela tempestade, o negócio prestes a afundar, eles poderiam morrer a qualquer momento. E aqueles doidos, porque só pode ser doido, aqueles doidos estavam adorando. E ele, ó, crente de muito tempo, fica assustado ao ver aquilo dali. Fala, meu Deus, cadê a minha fé? Que fé é essa? E aí ele volta, graças a Deus, não morreu, deu tudo certo. Chega em terra. E aí, depois disso, ele ouve alguém falando sobre um comentário de Romanos. Ele não estava nem lendo Romanos, não estava nem lendo a Epístola de Romanos. Ele ouve um comentário sobre a Epístola aos Romanos. E quando ele ouve esse comentário, ele tem uma sensação que ele nunca tinha vivido na vida. A famosa experiência do coração aquecido. Ele sente o seu coração arder por dentro. Ele sente o seu fogo queimar. Talvez aquele pastor, o pastor John Wesley, talvez ele tenha se convertido naquele momento. Talvez a ministra Gi precisa se converter ainda. Quando a gente fitar os olhos nesse Deus, que é chama de fogo, que tem os olhos como chama de fogo, o nosso coração vai se aquecer de tal maneira, mas de tal maneira que a gente não vai cantar uma música que é bonitinha na voz da Gabriela Rocha. A gente vai viver o que a música diz, dizer, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, por causa daquilo que você sente, por causa desse fogo, esse fogo. Deixa o Senhor olhar para bem dentro de você, deixa o Senhor olhar lá no fundinho do seu coração, porque Ele vai fazer essa chama reacender. Essa chama, o fogo apaixonado de Deus. Continuando aqui em Apocalipse, continuando o versículo, ele fala sobre pés de bronze, pés reluzentes, semelhante ao bronze, né? Como eu falei, não era ao pé da letra, era aquilo que João conhecia, e ele fala que parecia com bronze. Se você abrir a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 15,
Você deve pensar assim, nossa, Girlane está achando fácil, né? É que está tudo marcadinho aqui, ó. Então você não precisa me acompanhar, não. Versículo 19, capítulo 19, versículo 15. Diz assim: da sua boca sai uma espada afiada, para que com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Os pés de bronze. Ele vem falar de autoridade. Ele pisa. Aquele que pisou no inferno e tomou a chave do inferno e da morte, é aquele que pisa. Ele pisa o lagar do vinho com o furor da ira do Todo-Poderoso. E no versículo 16, vem a parte mais linda desse versículo. No seu manto. Você já usou manto para alguma coisa? Não. Manto é rei que usa. Não é verdade? Manto é rei que usa. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Glórias sejam dadas ao Deus eterno, aquele que tem os seus pés firmes, como um latão reluzente, aquele que pisa sobre os lagares, aquele que tem toda a autoridade, todo o domínio em suas mãos. Olha, tatuagem não, tá, irmão? Não é tatuagem não. Olha a heresia aí, já tem gente que usa esse versículo como base para fazer tatuagem. Não está escrito. Está escrito porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele diz também aqui no início de Apocalipse, que a gente estava lendo, que a sua voz era como o som de muitas águas. E eu achei muito interessante, porque eu ouvi uma palavra do pastor Luciano Subirá. É uma bênção, eu me identifico muito com ele. E ele fez uma viagem para Foz do Iguaçu. E ele está ali nas cataratas, coisa linda, né? Nunca fui, mas vou, em nome de Jesus. Ele estava ali nas cataratas. Aquele barulho, você já viu? Não sei se você já foi, mas você já deve ter visto em algum lugar. Aquele barulho das cataratas, das cachoeiras. E Deus falou com ele algo lindo. Que aí eu quis trazer isso aqui para a palavra de hoje. Ele lembrou dessa passagem, que fala que a sua voz era como o som de muitas águas. E quando ele chega ali nas cataratas do Iguaçu, ele fala que não se podia, à medida que você vai chegando muito perto, não se podia conversar com outra pessoa. Você não consegue falar nem ouvir a voz da outra pessoa, porque o ruído é muito forte daquelas muitas águas. Mas à medida que você vai se afastando da cachoeira, você consegue conversar, dialogar, ouvir o que o outro está falando. E ele conta a história que uma certa vez ele foi num retiro que tinha uma cachoeira, e a cachoeira era muito menor do que essa de Foz do Iguaçu. Muito menor. Mas tinha um rapaz dos jovens que se desprendeu do grupo e foi em direção a uma cachoeira. E foi indo, até que uma pessoa que conhecia a localidade começa a gritar e falar: ali é perigoso, volta, que é perigoso, volta. E ele: não estou ouvindo, volta, é muito perigoso para ir, volta. E ele não estava ouvindo. A cachoeira era muito menor do que a de Foz do Iguaçu. Mas o que diferenciava é que ele estava tão perto da cachoeira, tão perto daquela cascata, que ele não conseguia ouvir outras vozes. A voz de muitas águas é aquela que silencia o ruído exterior. Aquele que te impede de ouvir as outras vozes. As vozes que te chamam, que te atraem para longe da presença de Deus. À medida que você se aproxima das águas, à medida que você vai para o mais arriscado, que aquele menino estava quase para morrer.
Porque ele não estava ouvindo ninguém que era perigoso. É perigoso mesmo você se achegar a Deus. É perigoso, você pode morrer. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Você será achado, diz o Senhor. Glória a Deus. Se você se aproximar, à medida que você se aproxima, aqueles que te chamam para a zoeira, aqueles que te chamam para pegar mulher, aqueles que te chamam para as drogas, aqueles que te chamam para se prostituir, aqueles que te chamam para sair de perto do seu Deus, aquelas vozes vão desaparecendo pelo simples fato de você se aproximar da voz que é como a de muitas águas. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 17. João diz: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita. Naquele momento ele, que já tinha o privilégio, já teve o privilégio de conhecer o Cristo encarnado, naquele momento ele conheceu o Cristo glorificado. E diz que ele não resiste àquela glória. Foi quase igual foi aqui, né? Eu estava vendo vocês já caindo aqui. Vocês se segurando, porque a glória de Deus estava muito forte nesse lugar hoje. Não conseguiu permanecer de pé. Diz que ele caiu, se prostrou. Misericórdia. O celular de alguém caiu. Mas você está ouvindo, eu imagino que você esteja ouvindo em casa. E diz que ele caiu em terra e se prostrou diante dessa presença. E sobre ele veio a mão forte do Senhor. Eu quero declarar hoje, agora, nesse momento, onde você estiver me ouvindo nesse instante. Eu sei que você está acostumado em vir ao altar no final de uma pregação e sentir homens, mulheres de Deus colocarem a mão sobre a sua cabeça e repreenderem o mal, e orarem pela sua saúde, e orarem pela sua vida familiar, pelas suas finanças. Só que nesse tempo você não está sentindo, nem tendo o privilégio, talvez, de ter homens e mulheres colocando a mão sobre a sua cabeça. Mas você tem a honra, a maior honra que um homem e uma mulher nessa terra pode ter, é se prostrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ter a sua mão posta sobre a sua cabeça. Você não precisa sair do seu lugar e vir até o altar. Hoje, a mão forte e poderosa do Senhor está aí sobre a sua vida. A mão forte e poderosa do Senhor está sobre a sua cabeça. A mão direita. Porque embora Ele seja onipotente, poderoso, você imagina a mão direita de Deus? Você pode imaginar a mão direita, ou seja, Ele está querendo dizer o que há de mais forte em mim. Se é que Ele é destro, né? A mão direita do Senhor está sobre nós. E para finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia ainda em Apocalipse. No capítulo 5. Essa passagem é show demais. Essa passagem é show demais. Ô Jesus, é tremendo. Apocalipse capítulo 5. É justo. Como é que você estava cantando? Não estou nem pedindo essa música não, mas é porque eu estava tentando lembrar a letra mesmo. Jesus, meu esposo. Canta o comecinho aí, Emily. É justo que... É justo que a esposa se cubra com as vestes do esposo. É justo que eu me vista
nas feridas do teu peito, Jesus, meu esposo. É justo? É justo mesmo? É justo porque ele justificou, né? Ele tornou justo. Antes não era possível. Ele tornou isso possível. Ele tornou isso justo. Quem é digno disso? Você saberia me responder? Quem é digno? Nem João Batista. João Batista descreveu que não era digno de desatar as suas sandálias. Quanto mais a gente dizer para vestir as vestes do esposo. Quem é digno? Ele se fez digno. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que imolado foi. Para que a gente possa cantar essa música hoje, sendo ela verdade. Você que abriu o Apocalipse capítulo 5. Ele vai narrar que João chora. Muito bonitinho. João chora. Porque fala que havia um rolo. E nesse rolo estava escrito por fora e por dentro. Só que esse rolo ele estava selado com 7 selos. E não foi encontrado nenhum homem que fosse digno de abrir os selos. De abrir o rolo. Não foi encontrado. E aí no versículo 5 diz que ele chora. Aliás, no versículo 4, João diz assim: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Ninguém foi achado digno. E eu preciso saber que revelação é essa. Eu preciso saber o que ele tem para mim, para essa igreja, para as igrejas que ele está me mandando escrever. Eu quero saber essa revelação. Mas não foi achado ninguém digno. E ele chorava muito. E aí no versículo 5, um dos anciãos chega para ele e diz assim: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Repara uma coisa. O ancião, ele fala assim para João: não chore. Eis aqui o leão. Não chore. Está aqui o leão da tribo de Judá. E quando ele olha, ele vê aquilo que ele conheceu. Ele vê o Jesus que ele conheceu. O leão da tribo de Judá, quando ele olha, ele contempla um cordeiro. Ele não vê o leão, a figura do leão. Ele vê o cordeiro. Que parecia que tinha sido morto. Versículo 7, o cordeiro foi, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, né? Os estudiosos, os teólogos da Bíblia, né? Muitos acreditam que os 24 anciãos, ele vem compreender a história de toda a igreja. Os 12 patriarcas, mais os 12 apóstolos. Mas eu quero só fazer uma pausa nos 24 anciãos, no versículo 10, que diz que, versículo 10 do capítulo anterior, tá? Capítulo 4, versículo 10 diz assim: que os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono. O que eles tinham de maior honra, eles depositavam diante do trono. Canta aí. Eu troco as coroas, Aleluia! desse mundo pela coroa e os teus
as tribulações. É justo que eu me cubra com a sua dor. Jesus, meu esposo. Ele diz que o cordeiro pegou o livro. O ancião, ele mostra um leão. Porque é aquilo que o ancião vê. O que é o simbolismo do leão? Força, majestade, realeza, rei sobre toda a terra. Quem é o rei dos animais? Quem é que pode com o leão? O rei sobre toda a terra, o rei dos céus, da terra e debaixo da terra, o rei Jesus, rei dos reis, majestoso, Senhor dos senhores, rei dos reis. E o cordeiro, João não conhecia ainda o leão, ele conhecia o cordeiro, mas conhecia o mesmo, de andar com ele, de vê-lo ali crucificado. Um dos que ficou ali aos pés da cruz, junto com as mulheres, vendo o seu Senhor sendo crucificado. O cordeiro, ele vem descrever o Cristo no seu estado de humilhação. O cordeiro descreve a humildade, a mansidão, a submissão, o sacrifício de Cristo. Aí ele identificou na hora. João falou: eu sei quem é, pô. Conhece de perto esse aí. O que foi imolado. Aquele homem de dores que sabe o que é padecer. Sei quem é. É o meu Jesus, o meu Senhor, o meu mestre, aquele que me ensinou, que me falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele era o caminho, eu sei quem Ele é. É esse cordeiro aí. Eu sei que é esse cordeiro aí. Eu tenho certeza. Eu reconheço a sua voz. Eu reconheço a sua presença. Eu reconheço o seu espírito. Eu reconheço que Ele é. Sabe quem Ele é? Versículo 9: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ei, cidadão do céu, você ainda está nessa terra. Você ainda está nessa terra, mas já é chamado de sacerdócio e rei, porque foi para isso que fomos constituídos, reis e sacerdotes, reinando sobre a terra. Versículo 11: vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era, faz essa matemática aí, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Digno é o cordeiro que foi morto, rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Digno é esse cordeiro que deu a sua vida por mim, que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Digno é o cordeiro de receber toda adoração. Digno é o cordeiro de receber a minha vida por completo. Digno é o cordeiro que eu prostre diante dele a minha vida, e tudo aquilo que me traz honra eu lanço diante dele, porque digno é o cordeiro de lançar todas as minhas coroas
toda a minha glória humana, todos os meus dons, talentos, tudo aquilo que para mim é muito, mas que diante dele são coroas que ele merece, e só ele merece. O Cordeiro Santo, digno é o Cordeiro de receber. Esse é o Deus indescritível. Digno seja dado o teu nome, Senhor, ao Cordeiro Santo que foi imolado, ao Cordeiro que nos trouxe a paz, que tirou todo o castigo, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, curados, restaurados, renovados, fortalecidos. Todo poder, a ti seja o louvor, a ti seja o louvor, honra, somente Jesus. Força, todo poder, a ti seja o louvor, a ti seja o louvor. Nessa hora, você em casa, coloque a mão sobre o seu coração. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje que os olhos, as escamas caem, a religiosidade, a mentira, o engano, a falta de conhecimento da glória de Deus caia, e seja revelado Cristo vivo, ressurreto, glorificado. Seja revelado o Cordeiro Santo. Seja revelada a salvação de Cristo Jesus, que chega para redimir o pecado, para curar a enfermidade, para salvar o pecador. Onde houver um agora, Senhor, com a mão no seu coração, que receba hoje as coisas extraordinárias que o teu reino nos traz, porque nessa terra fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos agora. Em nome de Jesus, que haja arrependimento de pecados, que haja salvação, que haja reconhecimento da nossa condição pecaminosa diante da presença santa e majestosa do Rei dos Reis. Em nome de Jesus, a terra clama. Chama, e mais uma vez queremos ver o céu descer. Louvado